Bem-vindos ao Estado do Conselho, aqui na Figueira TV, com Carlos Beja, António Padrão e Vítor Guedes. Hoje, e tal como prometido na edição anterior, vamos falar sobre o ensino superior e a sua relação com a Figueira da Foz, relação essa que já não existe, como se sabe, mas vamos falar também sobre o unanimismo, e este tema é proposto pelo Dr. Vítor Guedes. Por sua vez, o Dr. António Padrão alinha nestes dois temas e hoje abstém-se de apresentar assuntos para este Estado do Conselho. Comecemos então pela relação do ensino superior com a Figueira da Foz, que já existiu. Boa noite a todos. Eu gostaria de refletir um pouco sobre esta questão do ensino superior e a sua relação com a Figueira da Foz. Eu tenho, aquela, se calhar, a virtude de ser tão velho que me lembro de há muitos anos, na Figueira da Foz, então Sociedade Figueira Praia, ter adquirido o que é hoje o Hotel Ibis, na altura o Hotel Internacional, para instalar uma escola superior de hotelaria na Figueira da Foz. Foi a primeira tentativa de uma iniciativa universitária ou para-universitária na Figueira da Foz, e estamos a falar dos anos 70, final dos anos 60 e dos anos 70. Essa escola acabou por ser instalada em Coimbra, onde, aliás, funciona muito bem. E depois tivemos duas experiências aqui, a Universidade Internacional, à qual eu estive ligado também na sua gênese. Na altura eu era professor da Universidade Internacional na área do curso de Gestão Hoteleira, que foi o curso que começou por ser inicialmente o curso que vinha para a Figueira da Foz. Eu era professor convidado, e a experiência da Universidade Católica. Acabadas estas experiências, verificamos que a Figueira da Foz acabou por não ter nenhum tipo de ensino superior. Pese embora o esforço, obviamente, quer das escolas profissionais existentes na Figueira, quer do ensino secundário, e até algum esforço no ensino secundário para estes novos cursos. E a questão que eu coloco é saber se não valia a pena ou não valia a pena fazer uma grande ofensiva nesta área. Nós estamos numa relação muito próxima com a cidade de Coimbra, onde existem institutos universitários e politécnicos. E esse não será o verdadeiro problema? E eu penso que esse é um dos grandes problemas. Mas eu chamo a atenção, por exemplo, vi recentemente o protocolo que permite que vá funcionar algum tipo de estrutura de ensino universitário ou de investigação entre a Universidade de Coimbra e Mira, como existe com a Neurociências e Cantanhede na área do Biocante. E ficamos com um conjunto de cidades, seja no nosso distrito, seja no distrito de menor dimensão de Figueira. Peniche tem ensino universitário, Caldas da Rainha tem ensino universitário, Oliveira do Hospital tem ensino universitário. Se formos ao distrito de Aveiro, um conjunto de cidades, um conjunto de vilas e cidades tem ensino universitário. Eu pergunto, mas porquê é que a Figueira não tem ensino universitário? E isto liga-se a outra questão, liga-se a duas questões para mim centrais. O ensino universitário não é só importante do ponto de vista da instrução dos jovens. É importante porque forma elites. É importante também porque, de alguma forma, alavanca depois, ou potencia, a alavancagem da instalação de indústrias, de serviços de qualidade e qualificados. E o que nós verificamos, e isso fixa gente, e o que nós verificamos é que da Figueira só se sai, não se entra. Isto para além da dinamização que normalmente as universidades dão às cidades. Mas eu nem ponho essa questão, eu ponho a questão do ponto de vista da formação das elites numa cidade, que muitas vezes têm que sair daqui, e ao saírem daqui, naturalmente não regressam, porque as oportunidades depois de trabalho e de serviços estão noutros sítios, noutros círculos que não passam pela Figueira da Foz. Portanto, este é um alerta que gostava de deixar e um tema que eu gostava que todos refletíssemos. Então, aqui o alerta, e vamos então refletir sobre este tema. Dr. Vítor Guedes, o facto da Figueira da Foz estar tão próxima de Coimbra, isso não poderá ser prejudicial, uma vez que, por exemplo, a Universidade de Coimbra não encontrará grandes razões para abrir um polo aqui na Figueira da Foz? Sim, eu julgo que esse é um dos motivos. Há um motivo, também penso talvez alguma inoperância dos nossos representantes políticos, que nunca foram capazes de fazer uma aproximação à própria universidade, por forma a que ela tenha aqui criado polos, com exceção dos exemplos que Carlos Beja falou, que deram dinamismo à cidade. Pode-se discutir o modelo implementado, a qualidade até de alguma forma do ensino que foi ministrado aqui, sobretudo numa fase mais decadente da Universidade Internacional, mas de facto seria moralizador e potenciador da fixação de gente e dos nossos filhos, digamos,
aqui na região. Mas para além desta perspectiva que Carlos Beja falou, de que eu subscrevo em absoluto, há uma outra que eu acho que é outra também lacuna, e ligada à universidade, que é uma lacuna que nós também temos, que é a chamada paradiplomacia, que é a diplomacia cabe aos Estados, não é? Mas cada vez mais há a chamada paradiplomacia, que é as instituições com representação local associarem-se designadamente à universidade. Porque a universidade é um difusor de relações externas e um captador, por sua vez, de investimento, pelo próprio investimento. E por isso havia que haver um esforço das nossas instituições locais de criarem parcerias com a universidade, por forma a elas, e com o recurso à sua representação internacional, à cooperação que as próprias universidades têm e promovem, entre outras universidades até externas. Isso seria próprio um elemento de dinamização da região, de divulgação da região e de captação de investimento para local, que me parece que seria extraordinariamente útil. Este modelo não é invenção minha, como calculam, é algo que já se realiza em vários países, com êxito, em que são criadas estruturas precisamente com este objetivo de criar estas associações para captação de investimento local. E isso, obviamente, que depois sempre em parceria com os organismos de representação nacional para a captação desse mesmo investimento, para a dinamização desse mesmo investimento através dos programas de apoio, parece-me que seria muito útil e de alguma forma mitigar a presença física de polos da universidade, que ao menos que por esta via se tentasse investir no investimento, ou tivesse investido nestas parcerias para que se captasse investimento, e também desta forma e com maior investimento no setor produtivo que tanta falta faz, também aqui que se captaria e se fixaria gente e se captaria massa crítica para o Conselho. António Padrão, Vítor Guedes falou aqui em alguns aspectos que o convidava também a comentar, nomeadamente a chamada paradiplomacia, inércia, ou alegada inércia por parte dos decisores locais, e Carlos Beja começou por falar que é necessário fazer uma ofensiva, quer dizer, uma pressão, não é? Ou seja, junto das instituições de ensino superior. O que é que aduz aquilo que já foi dito? Repare, é um tema pertinente. O Carlos falou na questão utilizou o termo grande ofensiva. Eu temo é que seja já um pouco tarde para isso. Não gostaria de o confirmar, mas de facto a situação não está de veras fácil. Esta questão é uma questão, a fixação e a atração de jovens seria extremamente importante para a Figueira da Foz. Os impactos que teria na economia local seriam também muito positivos, para além da vivacidade que este fluxo, um hipotético fluxo de jovens, pudesse emprestar à Figueira da Foz. Além da massa crítica, não é? Além da massa crítica, naturalmente. Agora, a questão é a seguinte, quer dizer, o histórico é um histórico profundamente negativo, ou seja, quer a experiência da Universidade Católica, quer a experiência da Universidade Internacional, implica, enfim, foram atos menos conseguidos, menos felizes, e o histórico é bastante negativo. Confrontamos neste momento com o seguinte panorama, não é? É que Aveiro, a Universidade de Aveiro, cuja fundação foi de data de 1973, tem seguramente mais de 12 mil alunos. Leiria tem ensino superior politécnico, tem seguramente também mais de 10 mil alunos. Coimbra terá, a nível da universidade, mais de 20 mil alunos, e aqui está a Figueira. Também tem Instituto Politécnico. Instituto Politécnico e outras escolas. De modo que nós ficámos aqui numa situação de veras difícil, mesmo em termos de planeamento regional. Eu não sei quais são, neste momento, as possibilidades competitivas que temos no que diz respeito a atrair o ensino superior para a Figueira. Eu recordo-me que em 93, 94, 95, fazia parte, não sei se já era Presidente da Conselhia, se foi algo antes,
e solicitámos uma reunião ao secretário-geral, ao secretário de Estado, do PSD. sim, ao secretário de Estado da Educação, na altura o Dr. Pedro Lice, em que ali o Vítor esteve também presente, e aquilo que nos movia no pedido de reunião era analisarmos a possibilidade de eventualmente trazer o ensino politécnico para a Figueira da Foz. Logo se nos afigurou que seria uma tarefa de veras difícil. E o histórico é este, estamos numa situação agora também igualmente difícil. Carlos Beja, eu concordo com aquilo que os meus colegas acabaram de referir. Relembro aqui, por exemplo, que foram criados recentemente novos cursos na área dos politécnicos, cursos de 2 anos, muito ligados às empresas. Os CETs, não é? Exatamente. Cursos de especialização tecnológica. E, por exemplo, nós temos aqui a indústria do papel, com alguma razão. A indústria do papel, a indústria do vidro. Estavam previstos alguns cursos para a Figueira da Foz. Os cursos marítimos e as ciências alimentares, os plásticos, as ciências do ambiente, qualquer uma destas áreas, digamos, se é para ligar às empresas, nós temos empresas de ponta e se calhar das mais significativas do país nestas áreas. E, portanto, eu como daqueles que acha que a vontade ultrapassa as montanhas, acho que aquilo que é preciso é mobilizar vontades para que, de facto, isto possa funcionar e que nós tenhamos estas oportunidades para os jovens, porque eu penso que a Figueira da Foz vai ter um problema muito grave, que já está a ter e vai agravar-se, que é o problema demográfico, da fixação de jovens e da fixação de indústrias e de emprego. Isto é a minha opinião pessoal. Então vamos mudar de assunto. Este assunto foi unânime e, a propósito de unanimidade, vamos falar de unanimismo, que não é exatamente a mesma coisa, Vítor Guedes. Não, eu quero fazer menção aqui a um facto que é, nós devemos estar todos a observar e devemos observar com atenção o que se passa ao nosso redor e designadamente internacionalmente. Temos um fenómeno que hoje nos entra em casa todos os dias, que é o Syriza. Temos o fenómeno do Podemos em Espanha, o Syriza na Grécia. Temos um fenómeno não tão recente, mas muito presente em Portugal, que são os movimentos de cidadãos, e eles representam o quê? Representam a reação das pessoas, a reação do cidadão, a reação daquele cidadão que não se identifica com as estruturas partidárias, que entendem que não defendem os seus interesses. Porquê? Porque, e agora falo no caso português, porque obviamente não conheço o que se passa quer na Grécia, quer em Espanha, porque estas estruturas partidárias se organizaram por estruturas feitas para manutenção de poder daqueles que elas ascendem e fazem-no com recurso a pessoas que se perfilam para esses mesmos cargos e que mostram apetência para seguir o líder e para seguir quem tem perfil para vir a ser líder. Portanto, há aqui um percurso de ascendência para distribuição depois de lugares que resulta não do mérito, mas sim deste seguidismo do unanimismo. Ou seja, não prevalece o debate de ideias, prevalece sim, e prevalecem aqueles que, em detrimento das ideias, têm o perfil de seguir os líderes. Não se debate nada, e é esta ausência de capacidade de debate, do exercício da democracia, da troca de ideias livre, e em que cada um expressa aquilo que sente e mesmo que seja discordante, porque é da discordância que se alcançam as ideias que podem definir um rumo, e é por isso que as pessoas cada vez mais se afastam dos partidos políticos. O PS começou a dar aqui um retrocesso neste caminho, já com as escolhas das lideranças, que me parece que é um bom princípio. Com as primárias, que é um bom princípio. Tem que promover este debate não só nas escolhas das lideranças, mas também no discurso interno e na troca interna. Passaram ao lado, no início até agora. Admitiram, mas depois exercer esta verdadeira democracia na escolha, na prática, depois é mais complicado. Vem isto a propósito de quê? Vem isto a propósito de um plenário que nós temos conhecimento, ou pelo menos eu tenho conhecimento, que existiu
no PSD local, em que o nosso E querido existiu, amigo... todos temos conhecimento, do que lá se passou, nem todos, porque nós Nem estivemos todos lá. não, mas eu tenho algum, e tenho nisto que é, que aqui o nosso querido amigo, mas não é por causa disso que eu estou a falar, não é para a defesa dele que eu estou a falar, é para a defesa do princípio. Apontou para António Padrão? Que o nosso Presumo que seja- querido amigo António Padrão foi avisado, porquanto o plenário, e veja-se ao que chega esta estrutura partidária e como as coisas funcionam, se dedicou a discutir o posicionamento do António Padrão aqui em sede deste programa. E designadamente porque criticado, porque não se perfilaria como um verdadeiro defensor da estrutura partidária. Mas aqui, agora Aqui. sim, mas aproveito para esclarecer o seguinte, Mas deixe-me é que nenhum de deixe-me só vocês, dizer, sim, exatamente, nenhum de era isso vocês que está era aqui a o que eu representar disse. partidos. Portanto, para mim é uma surpresa que o António Padrão aqui possa estar como representante do PSD, porque, que eu saiba, nenhum de nós foi convidado para tal, e depois, para representar o PSD, ele então teria aqui um problema, é que a maior parte das vezes, eu às vezes também me sinto prejudicado com isso, eu já digo porquê, ele a maior parte das vezes teria que estar calado, se não quase sempre, porque se fosse para representar o PSD local, como eu não conheço posições do PSD local dignas de serem aqui comentadas, designadamente todos os programas, as questões de relevo que se têm passado, como as transferências de competências para as freguesias, muito breve, as competências para as freguesias, que nós aqui já focámos, como o plano estratégico para a Figueira, portanto, todas essas matérias, para ele seguir alguma coisa do PSD, como não conheço posições, ele teria que, a maior parte das vezes, estar silenciado. Portanto, esta falta de democraticidade e de aceitar a diferença do outro é que é algo que, lamentavelmente, ainda muita gente dentro dos partidos, e eu falo neste caso concreto porque ele foi visado, ainda não se apercebeu que é precisamente isso que faz afastar as pessoas dos partidos, e é precisamente por causa disso que os movimentos de cidadania tanto relevo têm tido e tão necessários são, que é porque passa também por eles o debate de ideias e o livre debate de ideias. Portanto, Padrão, hoje está condenado a ser o último a falar, e agora justifica-se mais do que no assunto anterior. Carlos Beja, falou no unanimismo e falou neste caso, Vítor Guedes, neste caso concreto de António Padrão, relativamente à alegada oposição que o PSD terá tomado em sede de plenário da Assembleia Geral. Isto é um déjà vu, não é? Transversal a outros partidos. Pois, vejamos, eu começava... Aliás, a nível nacional temos vários exemplos, né? Comentadores que ou foram silenciados ou mudaram de canal, porque não havia o contraditório, aqui há o contraditório. Às vezes há o unanimidade. E diferenças, embora cada um de nós esteja aqui em posição partidária, era o que mais faltava, nem eu aceitaria, nem você nos convidava, como é óbvio. Estamos aqui... Foi a Figueira TV. Não, Figueira TV. Nós estamos aqui, enfim, como homens livres e como vozes livres e pensamento livre. E, portanto, sem nenhuma, cada um a pensar consoante a sua própria história, as suas raízes, o seu percurso, e, portanto, como homens livres. Mas eu gostaria de começar por aquilo que diz o Vítor, que é a crise partidária, a crise do sistema. Estes movimentos que surgem, não surgem por acaso, surgem porque a democracia representativa está em crise. E não temos dúvidas. E se analisarmos mais, de uma forma mais profunda, o que está a passar noutros países, não só na Grécia nem em Espanha, vamos à Itália e ver o que é que aconteceu aos chamados partidos tradicionais. E o que está a acontecer na França e o que está a acontecer em França. E normalmente o que é que surge nesta ausência deste divórcio entre as chamadas elites partidárias e o povo soberano? O que existe é o surgimento sempre de movimentos, ou à direita, extrema-direita, ou de extrema-esquerda, com grandes raias de xenofobismo. Esta é que é a verdade. Nacionalismo. E nós podemos estar a caminho, nós somos um povo diferente, é evidente, com a nossa própria história, o nosso próprio percurso, mas os sinais começam a ser dados. E aos partidos políticos que se convencem que
que se tem que aproximar dos cidadãos, que tem que se reformar e aproximar-se dos cidadãos, serem verdadeiramente representativos do ponto de vista democrático daquilo que são os próprios cidadãos, ou os próprios podem estar condenados a curto prazo a que surjam mais e mais movimentos e que ponham em perigo o próprio governo. Voltando agora ao tema mais concreto do António Padrão e que encaixa naquilo que nós próprios acabámos de referir anteriormente. Eu não pronuncio sobre a vida interna de nenhum partido, nem do meu, quanto mais dos outros. Não pronuncio sobre isso. Mas não deixa de ser curioso que o António Padrão, que foi durante muitos anos dirigente ativo de uma estrutura partidária local, possa ser criticado, quer dizer, que este assunto possa ser levado a um plenário de militantes. Isto não faz sentido nenhum. Ou por outra, faz um sentido. O problema tem duas consequências. Em primeiro lugar, o programa de televisão é muito mais importante do que aquilo que se calhar nós próprios supomos. Em segundo lugar, o nosso colega de painel, António Padrão, ele a emitir opiniões que possam ser divergentes da chamada ortodoxia partidária, significa que é um homem livre e que pensa para a sua própria cabeça. Muito bem, então vamos ouvir o próprio António Padrão para finalizarmos este estado do Conselho, que já vai longo. Muito bem, assim, eu fui convidado para o programa, à semelhança seguramente dos meus colegas, pela administração da FIRA TV. De resto, registro com deferência à amabilidade que tiveram para comigo. Agradou-me um formato não dogmático, um formato em que cada um dos presentes tem voz própria. Cá está há 3 anos, não é, cerca de 3 anos. Sim, seguramente. Portanto, não me parece que hajam aqui porta-vozes, existem sim pessoas com voz própria. A composição do painel também foi particularmente importante para isso, quer no que diz respeito ao moderador, quer no que diz respeito aos comentadores. Penso que são pessoas intelectualmente acima de qualquer suspeita. Está a falar dos comentadores, neste caso. Dos comentadores e também da sua pessoa. E, portanto, são pessoas que emprestam cuidado e vivacidade à troca de impressões de que semanalmente protagonizamos. Ora, o que não está ao alcance de todos, o que não está ao alcance de todos é importante que se sublinhe. A minha decisão foi pessoal, portanto, pertence ao domínio pessoal o facto de aqui estar presente. Mas como é que se sente por o seu partido ter levado este assunto a um plenário? Ouça, o que eu digo apenas me vincula a mim próprio. Eu penso que houve algum déficit de bom senso nessa abordagem. Eu não queria de modo nenhum o PSD está numa situação muito complicada, quer em termos nacionais, com a proximidade das legislativas, enfim, está uma situação muito frágil. Em termos locais, tem uma representatividade autárquica que temos que recuar ao século passado para, enfim, chegarmos a números parecidos ou idênticos. Não prestaria um bom serviço ao partido, nem seria em benefício do partido. Há que preservar a sua imagem, que eu fizesse qualquer tipo de comentário nesse sentido, não quero fazer, e gostaria que outros, quer aqueles que representam formalmente o partido, quer aqueles que não o representam, deste ponto de vista formal, tomassem idêntica atitude, idêntico recato, em nome e na defesa da imagem do partido. Pastores, vamos então à última ronda. Tem 30 segundos, Vitor. Aqui é uma crítica ao António Padrão. É precisamente... Não vamos levantar outro debate. Não, mas é precisamente esta perspectiva utilitária da chamada ortodoxia dos partidos é que fazem com que apontem aqueles que são diferentes e aqueles que pensam diferente como aqueles também que prejudicam o partido e o interesse do partido. De uma maneira geral, invoca-se este argumento para cercear a liberdade de opinião de quem está no partido. E o António Padrão agora estava aí por esse caminho. Não, ele tem que diferenciar, quando é para diferenciar, todos nós nos devemos diferenciar quando estamos numa estrutura, quando a nossa opinião assim o exige. E não porque prejudicamos ou não prejudicamos externamente a imagem da estrutura, porque ela só sai enriquecida por isso.
Não pelo contrário. Carlos Beja. Não, há fóruns e fóruns. Não. 30 segundos, Sim, 30 segundos. só para recordar dois autores. O primeiro, Bertolt Brecht, que quando um dia, não sabe o problema dele, quando um dia lhe disseram, por enquanto foram buscar-te aqui, depois outro, um dia vão-te buscar à tua casa, aquilo que aconteceu ao António Padrão certamente poderá acontecer a qualquer um de nós, exceto àqueles que não têm nenhuma, que não estão vinculados a nenhuma estrutura partidária. E, portanto, a minha solidariedade com o António é esta. A segunda é uma pequena história do Winston Churchill, que o Winston Churchill um dia entrando na Câmara com um jovem deputado, entrou com ele e o jovem deputado virou-se para Sir Winston Churchill e olhando para a bancada dos trabalhistas disse, então aqui sentam-se os nossos inimigos. E ele disse, não, aqui sentam-se os nossos adversários. Os nossos inimigos sentam-se na tua bancada. Era apenas isto. Vamos concluir, não tem mais nada a acrescentar. Não quero. Então está aqui o fim do Estado do Conselho por hoje, porque regressaremos na próxima semana.